Agora aqui no Cidade em Foco, a gente recebe o pesquisador do CTC Comigo, o Birajara Bilego, para a gente falar um pouco sobre intoxicação por plantas em animais de produção. Birajara, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Leonardo, pelo convite, né? Boa tarde a todos os seus telespectadores, um prazer novamente estar aqui contigo. Bom, antes da gente falar um pouquinho dessa pesquisa, claro que eu vou te aproveitar aqui também para a gente falar um pouquinho de Tecnoshow Comigo, né? O que está sendo preparado aí pelo CTC para a gente passar para os produtores, para aqueles que vão visitar a Tecnoshow já a partir de segunda-feira? Muita novidade, muita informação de qualidade. A feira não é só demonstrativa, ela é muito informativa. Ela trará muitas novidades no âmbito do agronegócio, de agricultura, de pecuária, muitos animais. A genética vai ser um dos focos dessa feira na parte da pecuária também. Além do que, o ambiente extremamente maravilhoso, colorido e iluminado pela nossa jardinagem. Muito bem. Agora sim, vamos falar sobre essa pesquisa que você desenvolveu, que é muito interessante, gerou muita repercussão, por isso que a gente está trazendo para destacar aqui, que é sobre essa questão de intoxicação por plantas, né, em animais. Então, ou seja, existem plantas que se os animais de produção tiverem contato, isso pode fazer mal e pode inclusive levar à morte, né? Perfeitamente, Leonardo. Não foi propriamente um estudo desenvolvido no CTC, mas nós prestamos essa assessoria numa propriedade que teve esse caso de intoxicação. Na oportunidade, nós fizemos um apanhado de vários casos que nós já acompanhamos ao longo dos anos, né, na assistência técnica, e compilamos esses dados quando nós divulgamos através da nossa revista da Comigo, que é o Informe Comigo, e gerou uma repercussão muito positiva no âmbito da informação. Muitas pessoas nos procuraram para se informar mais, porque é um tema realmente preocupante e que ainda existem poucas informações levadas ao produtor. Ou seja, o produtor tem que ficar atento, porque de repente tem algum animal dele que pode aparecer morto, e às vezes ele vai pensar que foi uma picada de cobra, foi um raio, foi alguma coisa nesse sentido, e não foi, né? Exatamente, é o que mais ocorre. O início do estudo dessas plantas tóxicas, Leonardo, deu-se no início dos anos 60, quando existiam algumas mortes chamadas mortes súbitas. O animal simplesmente aparecia morto, né? O produtor ia ao pasto e encontrava esses animais mortos. Chegando ao ponto de isso acontecer em várias regiões. Então pediram ajuda aos professores na época. A faculdade que existia na época era a Faculdade do Rio de Janeiro, que tinha alguns especialistas nessas áreas de doenças, e achava-se que era uma doença misteriosa. Esses professores se dirigiram para a região do Brasil Central, que é a nossa região de Goiás, Mato Grosso do Sul, e detectaram que algumas dessas mortes súbitas eram, na verdade, doenças tóxicas ligadas ao botulismo, que vem na toxina de uma bactéria. Só que, além disso, nem todas eram botulismo. Algumas eles comprovaram que é uma doença tóxica oriunda de plantas tóxicas. E com isso eles começaram a investigar essas plantas e chegaram à conclusão que sim, várias plantas disponíveis na época, né, e estão disponíveis até hoje no ambiente, são potencialmente tóxicas e continuam causando morte desses animais. Perfeito. Birajara continua com a gente. Agora eu quero falar com você do Galo Rei. Você já almoçou no Galo Rei? O Galo Rei serve pratos executivos a partir de R$19,90. Isso mesmo, R$19,90. Vale a pena você experimentar a comida mais caseira de Rio Verde, Goiás. O Galo Rei ainda oferece buffet de saladas à vontade durante a semana da Tecnoshow, inclusive tem programação especial. O Galo Rei estará aberto o dia todo, a partir de 11 horas da manhã, com almoço até 17 horas. O Galo Rei Gastrobar, um restaurante de alto padrão para eventos do agronegócio. Excelente opção para empresas que desejam realizar encontros importantes, como lançamentos de produtos, reuniões de negócios e confraternizações. Com a estrutura adequada e um serviço de qualidade, o Galo Rei pode proporcionar uma experiência única e inesquecível para os seus convidados. Para isso, faça a sua reserva pelo 62 98506 4641. 62 98506 4641. Evento do Agro, você já sabe, é no Galo. Bom, a gente continua com o Birajara aqui no nosso programa. No caso do produtor rural,
que tem algum animal, está perdendo animais na propriedade e não está entendendo o que está acontecendo. Qual que é o primeiro passo que ele deve tomar? Primeiro, Leonardo, é procurar um colega, um médico veterinário, para que faça o diagnóstico do que está acontecendo na propriedade. Então podem ser, na verdade, várias doenças, várias enfermidades podem cursar com morte súbita. Mas nós não podemos descartar a possibilidade de ser intoxicação por plantas. Elas estão nas margens dos córregos, dos rios. A própria braquiária, que é a forrageira mais difundida na nossa pecuária nacional, ela é uma planta potencialmente tóxica. Ela não intoxica todos os animais. Tem alguns animais que têm a sua própria propensão a desenvolver uma doença, uma enfermidade chamada fotossensibilização, mais conhecido como requeima, e ela intoxica muitos animais. Então, se tiver, o produtor vai ter que lançar uma ou de outra forrageira ou tirar esses animais do pasto, colocando em pastos com mais disponibilidade de sombras com outra espécie forrageira. E se houver outras plantas na propriedade, ele vai ter que proporcionar, cercar essa área do acesso dos animais para que evite o risco, diminua o risco de intoxicação. Quais são essas principais plantas que geram todo esse problema, todo esse transtorno? São várias plantas. O histórico dessas plantas, Léo, no início dos anos 90 eram 60 conhecidas, 60 plantas. No início já dos anos 2000 já passaram de 90. Há 10 anos atrás, tínhamos 130 espécies já identificadas, catalogadas com mais de 60 gêneros. Hoje estima-se que já está próximo de 150 espécies de plantas potencialmente tóxicas. Então são muitas plantas. Eu não conheço todas, mas boa parte delas a gente já conhece, né? E as que mais existem aqui na nossa região são, em primeiro lugar, as braquiárias, né? Todas elas têm potencial tóxico. Houve uma pesquisa durante 3 ou 4 anos aqui na nossa região, com produtores, com técnicos, com consultores, e eles filtraram as principais plantas da nossa região. Então, entre elas, a braquiária. Em segundo, o tamboril, que é uma árvore. A pessoa planta tóxica é sempre um arbusto? Não necessariamente. Existem árvores nativas do cerrado que são potencialmente tóxicas. Certo. O tamboril, por exemplo, é uma árvore que tem as favas e as folhas com potencial tóxico. A faveira também, muito conhecida pelos produtores, ela tem potencial de causar fotossensibilização, de causar aborto. Temos também o barbatimão, que é também utilizado como planta medicinal, mas ela em doses exageradas, ela pode causar quadro tóxico nos animais, também quadros digestivos e também quadros de aborto nesses animais. E a principal delas, que é a planta que causa mais de 50% das mortes por intoxicação por plantas no Brasil, é conhecido como cafezinho. O nome científico dele é Paliculia maquigrave. Ela está difundida em todo o Brasil. Então, ela seria a planta mais importante do ponto de vista de toxidez dentro dos animais de produção. Ela realmente é uma planta muito perigosa, ela causa uma mortalidade rápida desses animais que têm acesso a essa planta. Agora nós temos aí o pequeno, o médio, o grande produtor, cada um com a sua área em determinado tamanho, né? Para aquele que tem uma área muito grande, difícil conhecer tudo que tem na propriedade. Qual que seria a orientação nesse caso? Contratar um especialista para ele andar pela propriedade, aonde os animais ficam com mais frequência, para ajudar a fazer esse levantamento? Não necessariamente, Léo. Um dos principais fatores desencadeantes da intoxicação é quando os animais passam alguma restrição alimentar. Então, quando eles ficam muitas horas no curral, ou vêm de viagens prolongadas, ou às vezes tem algum manejo no curral que ele tem que passar o dia todo, ou quando os animais estão realmente passando fome na propriedade, eles vão buscar outras alternativas de alimentação. E nesse ponto, ele reduz a sua capacidade seletiva. Ele não escolhe mais o que ele come. O que ele achar verde na frente, ele vai comer, para matar a fome, para não morrer de fome. E nesse ponto, ele pode ter acesso a plantas tóxicas. Não só fome, o animal que passa sede, e depois quando ele tem acesso à água, ele bebe um volume de água considerável e com isso ele reduz a sua seletividade também. E ele passa a comer plantas que não faziam parte do seu cardápio. E nesse ponto ele pode ter intoxicação. Então, se a gente só não deixar os animais passarem restrição, não passarem fome, eu reduzo potencialmente o risco de intoxicação por plantas em qualquer propriedade, independente do tamanho. Excelente. Bom, para a gente finalizar, quais são então as recomendações? Exatamente. Fazer o manejo das pastagens, proporcionar que os animais tenham acesso a pastos de boa qualidade,
E nesse manejo cuidar da pastagem, fazer reposição de nutrientes, fazer controle de plantas invasoras, né? Tem várias plantas invasoras, fedegoso, caruru, tem uma série de plantas conhecidas do produtor, samambaia, que dá muito nas margens das águas, né? Controlar essas plantas invasoras, boa mineralização dos animais, boa alimentação e água de excelente qualidade. E quando detectar alguma planta tóxica, eliminá-la. No caso das árvores, a gente não recomenda extrair árvore nenhuma do ambiente, porque são plantas nativas do cerrado. Então, nesse caso, é proporcionar que os animais não tenham acesso a essas áreas onde tem a possibilidade de intoxicação. No caso de tamboril, faveira e barbatimão. Excelente. Pesquisador veterinário do CTC, Ubirajara Bilego, muito obrigado pela participação mais uma vez com a gente. E nos veremos lá na Tecno Show na segunda-feira para mais uma edição dessa feira que é um tremendo sucesso. Assim seja, Léo. Muito obrigado pela oportunidade e aguardamos toda a sociedade lá na Tecno Show comigo. É isso aí. Um grande abraço, obrigado mais uma vez. Agradeço.